Boa noite ao público que nos acompanha, aos nobres colegas, vereadores e a vereadora. A 33ª sessão ordinária do ano 2023, da terceira sessão legislativa, da 17ª legislatura, dia 2 de outubro de 2023. Solicito ao segundo secretário, o vereador Delmar Balzan, para que realize a chamada dos nobres edis. Delmar presente, Cladir presente, Dirceu presente, Jean presente, Olinda presente, Brizola presente, Pibe, Sérgio Presente. Edson. Justificando a ausência do vereador Edson, que está em Curitiba acompanhando o prefeito, com agenda em busca de recurso. E o PIB fez uma cirurgia, então, do joelho, ainda não está 100%, né? Faz poucos dias, fez uma cirurgia grande, está se recuperando, uma boa recuperação para o nosso colega e uma boa viagem também para o Edson, que está em Curitiba. Declaro aberto a presente sessão. Passando para o momento de oração, hoje o Delmar vai, então, fazer a leitura da nossa oração do dia. Então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Jeremias, capítulo 29, versículo 12 e 13. Quando invocamos a Deus, Ele nos ouve, atende nossos pedidos, perdoa nossos pecados, nos recebe como filhos, nos dá a vida eterna. Contudo, quando buscamos ao Senhor com todo o nosso coração, a experiência é outra. Ao nos entregar totalmente, temos um encontro real com Ele. Passamos a ter intimidade com o Pai, intimidade que transforma nossa vida, restaura as feridas, traz luz onde havia escuridão e alegria no lugar de tristeza. Se você ainda não foi impactado pelo amor de Deus, entregue-se totalmente a Ele. Busque-o com todo o seu coração, deseje ter intimidade com o Pai e certamente sua vida será cheia de graça e do amor de Deus. Amém. 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 Coloco em discussão a ata da sessão anterior. Não havendo manifestação, considero a ata aprovada. Passando ao expediente do dia, solicito ao segundo secretário a leitura das seguintes matérias. Leitura do convite do Conselho Paranaense de Medicina. O Conselho de Medicina do Paraná fará em outubro homenagem aos médicos que completam 50 anos de carreira de forma exemplar. O Dr. José Carlos Maestrelli, atualmente atuando em Capanema, está entre os profissionais homenageados neste ano. Médico com atuação em Capanema recebe diploma pelos 50 anos de formado. José Carlos Maestrelli, atualmente atuando em Capanema, prestando serviço ao Hospital Sudoeste e à Prefeitura, será um dos homenageados este ano no Conselho de Medicina do Paraná, por estar completando 50 anos de graduação. Ele integrou a primeira turma dos formandos da Evangélica do Paraná em dezembro de 1973. A solenidade em que recebe o diploma de mérito ético profissional pelo Jubileu de Ouro vai ocorrer no dia 7 de outubro, na sede do CRM em Curitiba. Como parte das atividades alusidas ao Dia do Médico, ele será diplomado juntamente com colegas da Evangélica, da Católica do Paraná e Universidade Estadual de Londrina. O Dr. Maestrelli já atuou como médico e dirigente hospitalar em Curitiba, municípios metropolitanos e cidade do interior, como Coronel Vivida, além de Capanema. Leitura do projeto de lei extraordinária número 30/2023. Autoria Poder Executivo. Projeto de lei número 30, de 29 de setembro de 2023, dispõe sobre a criação do Fundo Municipal dos Direitos da Mulher, FNDM, altera a Lei Municipal 1594 de 2016 e dá outras providências. Artigo 1º. Esta lei dispõe sobre a criação no município de Capanema, Paraná, do Fundo Municipal dos Direitos da Mulher, FMDM, instrumento público municipal, de natureza contábil, vinculada à Secretaria Municipal da Família e Desenvolvimento Social, que tem por objetivo fomentar a arrecadação e a aplicação dos recursos destinados à implantação, promoção, manutenção e desenvolvimento de programas e ações relacionadas à efetivação dos direitos das mulheres no âmbito municipal. Artigo 2º. O FMDM visa garantir recursos necessários para a implantação de programas
desenvolvimento e manutenção das atividades relacionadas aos direitos da mulher, a implementação das políticas públicas voltadas ao incremento da equidade de gênero, a garantia e a realização dos direitos ao combate à violência contra a mulher. Artigo 3º. Os recursos do FMDM, em consonância com os critérios estabelecidos pelo Conselho Municipal dos Direitos das Mulheres e com o Plano Municipal de Políticas para as Mulheres, serão aplicados para 1. Financiamento total ou parcial de programas de atendimento e projetos constantes no Plano Anual de Ação dos Direitos da Mulher. 2. Aquisição de material permanente e outros suprimentos necessários à implantação do Plano Anual da Ação dos Direitos da Mulher. 3. Desenvolvimento e aperfeiçoamento dos instrumentos de gestão, planejamento, administração e controle das ações do Plano Anual de Ação dos Direitos da Mulher. 4. Desenvolvimento de programas de estudo, pesquisa, captação e aperfeiçoamento de recursos necessários à execução do Plano Anual de Ação dos Direitos da Mulher. 5. Financiamento total ou parcial de programas de atendimento desenvolvidos por entidades conveniadas ao Conselho Municipal dos Direitos da Mulher, desde que devidamente cadastrado no Conselho Municipal dos Direitos da Mulher de Capanema. 6. Confecção de material informativo e de divulgação, tais como folders, livretos, entre outros, inclusive digitais, destinados à divulgação e publicidade dos direitos, prerrogativas, saúde e educação das mulheres de qualquer idade. 7. Capacitação dos membros titulares suplentes do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher. 8. Apoiar ações promovidas pelo Conselho Municipal dos Direitos da Mulher de Capanema. 9. Financiar campanhas de conscientização social acerca dos direitos das mulheres, contra a violência de gênero e sobre os mecanismos de enfrentamento à violência contra a mulher. 10. Formação, aperfeiçoamento e especialização dos recursos humanos e serviços que promovam a equidade e o protagonismo feminino, o fortalecimento e universalidade e o enfrentamento à violência, segundo diretrizes do Plano Anual dos Direitos da Mulher. 11. Participação de representantes oficiais e da sociedade civil organizada em eventos relacionados ao debate da temática da violência contra as mulheres, igualdade de gênero e cidadania ou a promoção de seu protagonismo. 12. Realização da Conferência Municipal dos Direitos da Mulher e custeio das viagens dos participantes eleitos para a Conferência Estadual e para a Conferência Nacional. 13. Contratação de serviços de licenciamento de softwares ou financiamento de iniciativas tecnológicas que permitam identificar casos de violação dos direitos da mulher com maior agilidade, incluindo casos de violências doméstica e familiar. 14. Criação ou apoio a canais de atendimento a mulheres. 15. Custear despesas para a assistência à mulher em situação de violência doméstica e familiar, nos termos da Lei Federal 11.340/2006. Artigo 4º. Constituirão receitas do Fundo Municipal dos Direitos da Mulher. 1. Dotação atribuída do Orçamento Municipal. 2. Recursos provenientes de fundos estadual e federal dos direitos da mulher. 3. Doações ou contribuições em dinheiro, os valores e os bens móveis e imóveis que venham a ser recebidos de organismos ou entidades nacionais, internacionais ou estrangeiras, bem como de pessoas físicas e jurídicas nacionais, internacionais ou estrangeiras. 4. Recursos provenientes de parcerias, convênios, contratos, instrumentos congêneres ou acordos firmados com organizações ou entidades públicas ou privadas nacionais, internacionais ou estrangeiras. 5. Rendas eventuais, inclusive as resultantes de depósito e aplicação de capital. 6. Arrecadação de multas ou de indenizações determinadas pelo sistema da justiça. 7. Outros recursos que lhes sejam destinados. Parágrafo único. Os recursos arrecadados e os recebidos com a transferência do FMDM serão depositados em instituições oficiais em conta específica e CNPJ sob denominação do Fundo Municipal dos Direitos da Mulher. Artigo 5º. O FMDM será gerido pela Secretaria Municipal responsável pela política da mulher, que terá competência para 1. Administrar o fundo e dar cumprimento às diretrizes para o plano de ação e aplicação dos recursos,
de acordo com planos e gastos previamente aprovados pelo Conselho Municipal dos Direitos da Mulher. 2. Contabilizar os recursos orçamentários próprios do município ou a ele transferidos, independente da fonte de financiamento. 3. Manter os controles necessários à execução orçamentária do FMDM referente a empenhos, liquidação e pagamento de despesas e recebimentos de receitas. 4. Aprovar e firmar parcerias ou termos congêneres, objetivando atender às finalidades desse fundo. 5. Realizar as despesas decorrentes da execução desta lei, condicionadas às disponibilidades orçamentárias e financeiras estabelecidas nas leis orçamentárias anuais. 6. Manter o controle e conferir as aplicações financeiras dos recursos, encaminhando para apreciação do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher relatórios trimestrais e anuais relativos à aplicação dos recursos. 7. Viabilizar a avaliação do impacto da execução dos recursos financeiros na promoção e defesa dos direitos das mulheres e do âmbito municipal. 8. Monitorar o desempenho dos planos, programas e projetos aprovados. 9. Propor ao Conselho Municipal dos Direitos da Mulher a realização de programas, projetos ou serviços de interesse das mulheres do município. 10. Prestar contas aos órgãos competentes na forma da lei. Parágrafo 1º. Nenhum valor do FMDM será gasto sem a prévia aprovação do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher. Parágrafo 2º. É vedado ao Conselho Municipal dos Direitos da Mulher aprovar a utilização dos recursos do FMDM para finalidades diversas daquelas previstas nessa lei e na legislação estadual e federal aplicáveis. Parágrafo 3º. O gestor do FMDM poderá recusar cumprimento ao plano ou autorização de despesa aprovada pelo Conselho Municipal dos Direitos da Mulher que estiver em desacordo com esta lei e legislação aplicável. Vereador Cladir, consegue o artigo 6º? Artigo 6º. A contabilidade do FMDM será organizada e processada pelo órgão público municipal competente pela organização da contabilidade da administração pública municipal, de forma a permitir o exercício das funções de controle prévio, concomitante e subsequente, incluindo o auxílio necessário para o cumprimento do disposto nos incisos 3, 5, 6, 7, 10 do artigo 5º desta lei. Artigo 7º. O repasse de recursos para as entidades que desenvolvam serviços e programas voltados ao direito das mulheres será efetivado por intermédio do FMDM, de acordo com os critérios estabelecidos pelo Conselho Municipal dos Direitos da Mulher. Parágrafo único. As transferências de recursos para as entidades públicas e privadas voltadas ao atendimento às mulheres processar-se-ão mediante convênios, contratos, acordos ou instrumentos congêneres, obedecidos à legislação vigente sobre a matéria e de conformidade com os programas, projetos e ações aprovadas pelo Conselho Municipal de Direito da Mulher, observando-se a legislação de contratações públicas aplicável. Artigo 8º. Autoriza-se o Poder Executivo Municipal a fazer as alterações e os ajustes nos instrumentos de planejamento financeiro orçamentários, especialmente no Plano Plurianual, PPA, na Lei de Diretriz Orçamentária, LDO, e na Lei Orçamentária Anual, LOA, para as inclusões, supressões ou alterações das despesas, projetos, atividades e programas a serem criados e executados por meio da FMDM, incluindo a criação, abertura, adaptação, especificação de novos códigos, siglas, dotações, bem como formalizar o desdobramento das rúbricas orçamentárias e outras informações contábeis necessárias, por meio de decreto, observando-se disposto na Lei de Responsabilidade Fiscal e na Lei Orçamentária Anual. Parágrafo único. Ato do Poder Executivo regulamentará as disposições desta lei. Artigo 9º. O artigo 5º da Lei Municipal 1594 de 2016 passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 5º. Compete ao Conselho Municipal dos Direitos da Mulher, CMDIM,
acompanhar e avaliar a execução, desempenho e os resultados dos recursos aplicados do FMDM, avaliar e aprovar os balancetes mensais e o balanço anual do FMDM, fiscalizar e aprovar os programas e projetos desenvolvidos com os recursos do FMDM, sugerir políticas públicas com recursos do FMDM, solicitar em qualquer etapa ou momento as informações necessárias para controle e avaliação das atividades realizadas com o recurso do FMDM, acompanhar os programas e projetos desenvolvidos com os recursos do Fundo Estadual dos Direitos da Mulher, FIDM, do âmbito do município de Capanema, Paraná, NR. Artigo 10. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Gabinete do Prefeito Municipal de Capanema, Estado do Paraná, Cidade e Rodovia Ecológica, Estrada Parque Caminho do Colono, aos 29 dias do mês de setembro de 2003. Américo Belé, Prefeito Municipal. Exposição de motivos do projeto de lei número 30. Regime de urgência, convocação extraordinária da Câmara Municipal. Excelentíssimo senhor presidente e demais vereadores da Câmara Municipal de Capanema, Paraná. Nos termos do artigo 123, 4 da Lei Orgânica do Município de Capanema, tenho a honra de submeter à elevada deliberação de Vossa Excelência o projeto de lei número 30, 2023, para apreciação e aprovação dos nobres edis, se assim o entenderem. O presente projeto de lei dispõe sobre a criação do Fundo Municipal de Direitos da Mulher, de que trata a Lei Municipal 1594 de 2016, a qual criou o Conselho Municipal dos Direitos da Mulher de Capanema. A criação do Fundo Municipal de Direitos da Mulher tem o objetivo de possibilitar apoio financeiro a projetos, eventos e atividades voltadas ao público feminino. Assim, a criação do fundo visa a captação de recursos tanto em nível municipal quanto em nível estadual e federal para que se atinjam os objetivos na garantia dos direitos da mulher, principalmente para aquelas em situação de violência doméstica. O projeto ora submetido, dispõe sobre as especificações, objetivos e diretrizes que manterão o Fundo Municipal de Direitos da Mulher. Em tempo, faz-se necessário esclarecer que o presente projeto de lei não cria despesa obrigatória, dispensando-se, portanto, o estudo de impacto financeiro orçamentário. Com a presente exposição de motivos e prestadas as justificativas constitucionais e legais, o Poder Executivo de Capanema, por seu prefeito municipal, espera a tramitação, aprovação do projeto de lei, requerendo ainda a Vossa Excelência que seja apreciado com a celeridade possível ante a relevância de sua matéria. Nesse rumo, considerando a necessidade de ações imediatas, incluindo as diligências jurídicas e contábeis para a formalização do fundo, a criação do respectivo CNPJ, inclusive diante da urgência de cadastramento do projeto estabelecido pelo Conselho Estadual dos Direitos da Mulher, com data limite até o dia 9 de outubro de 2023, incluindo como requisito a criação de um Fundo Municipal de Direitos da Mulher, sob pena de inviabilizar o recebimento de verba pelo município de Capanema. Solicitamos a convocação extraordinária dessa egrégia casa e a adoção do regime de urgência para a apreciação e votação do presente projeto de lei, de acordo com o disposto no inciso 1 do artigo 50, inciso 25 do artigo 123 e do artigo 81 da Lei Orgânica do Município de Capanema. Aproveitamos a oportunidade para renovar nossos protestos de elevada estima e apreço por Vossas Excelências. Gabinete do Prefeito do Município de Capanema, Estado do Paraná, Cidade de Rodovia Ecológica, Estrada Parque Caminho do Colono, aos 29 dias do mês de setembro de 2023. Américo Belé, Prefeito Municipal. Conforme a reunião que nós tivemos com o pessoal da assistência social, então já estamos conscientes, fizemos uma reunião com os vereadores que estão presentes, e vamos ter então a sessão na quarta-feira, 6h15, extraordinária, para nós não perder esse recurso que seria 75 mil, numa forma de emergência. Quero agradecer a presença do Paulo e da Marli. A Marli hoje está trabalhando junto conosco na Câmara, seja bem-vindo. E ao pessoal também que está diante das redes sociais, é um carinho muito grande ter vocês junto conosco nesta noite,
nessa nossa sessão ordinária. Seguimos então com o requerimento 20 de 2023, passo para o vereador Delmar. Requerimento número 20, 2023, vereadora Olinda Terezinha Timansky Pellegrina Lopes. Requer o envio de cópia do ponto eletrônico dos meses de julho e agosto e setembro dos servidores lotados na Secretaria de Viação e Obras. Senhor presidente, senhores vereadores, a vereadora abaixo subscrito, na forma regimental, depois de ouvido o plenário, solicita o envio deste ao senhor prefeito Américo Belé, para que, dentro do prazo regulamentar, envie a folha de espelho do relógio ponto das horas trabalhadas dos servidores municipais lotados na garagem, ou seja, a Secretaria de Aviação e Obras nos últimos 3 meses. Justifico em virtude de várias denúncias recebidas de populares, indagando de que atitudes precisam ser tomadas, pois nessas denúncias inclui a necessidade do controle da carga horária de alguns servidores lotados nesta Secretaria. E como fiscalizador dos atos da administração municipal, e para que não pairam dúvidas, é que solicito as cópias do ponto. E, se porventura existir algum controle manual, solicito também cópia deste. Capanema, cidade da rodovia ecológica, estado da Parque Caminho do Colono, aos 27 dias do mês de outubro de 2023. Olinda Lopes, vereadora. Leitura das indicações. Indicação número 84, 2023. Vereador Delmar Balzan, súmula. Solicita isenção do IPTU às pessoas portadoras de doenças graves e proprietários de um único imóvel no município. Senhor presidente, senhores vereadores, o vereador abaixo subscrito, na forma regimental, depois de ouvido o plenário, indica ao senhor prefeito Américo Belé para que implante a isenção da cobrança de IPTU sobre imóvel integrante do patrimônio de portadores de doenças consideradas graves, conforme citados no inciso 8º do artigo 20 do projeto de lei complementar número 6, de 12 de 12 de 2022, já protocolado nessa Casa Legislativa, mas que não teve sequência em sua tramitação. Se necessário, poderemos dar sequência neste, mas com a diminuição das alíquotas do artigo 18. Essa isenção poderá ser concedida para um único imóvel, do qual o portador de doença considerada grave seja proprietário, responsável pelo recolhimento dos tributos municipais e que seja utilizado exclusivamente como sua residência e de sua família, independente do tamanho do referido imóvel. Esse benefício irá minimizar o sofrimento das pessoas que se encontram nessa situação, pois não vão precisar se preocupar com o pagamento do IPTU, o que irá proporcionar uma folga no orçamento familiar, que poderá ser usado para custear as despesas com o tratamento da pessoa portadora de doença considerada grave, além de melhorias da qualidade de vida dessas que já enfrentam diversas dificuldades. Capanema, cidade da rodovia ecológica, estrada Parque Caminho do Colono, aos 21 dias do mês de setembro de 2023, Delmar Balzan, vereador. Indicação 86/2023, vereador Jean Denardim, indica a implantação de lombada na comunidade do Engenheiro Pinto. O vereador abaixo subscrito, na forma regimental, depois de ouvido o plenário e atendendo à solicitação dos moradores próximos, solicita ao Executivo Municipal para que, através do setor competente da municipalidade, seja construída uma lombada na comunidade do Engenheiro Pinto, mais precisamente no trecho entre a sede da comunidade e a casa do senhor Beto Pavilac, próxima à ponte existente no local. O atendimento desta solicitação se faz necessária em razão de alta velocidade que os motoristas transitam, pois a região possui um movimento alto, principalmente depois da pavimentação poliédrica, e a construção dessa lombada é fundamental para garantir maior segurança e tranquilidade aos condutores e aos moradores da localidade supramencionados. Capanema, cidade da rodovia ecológica, está na Parque Caminho do Colono, aos 28 dias do mês de agosto de 2023. Continuação da leitura do projeto de lei número 6/2023, Poder Executivo. Então, no número 6, lá no artigo 18, na página 16, procede, né? Isso. Artigo 18. São atribuições do arquiteto e urbanista, código AQ, desempenhar atividades de coordenação e elaboração de projetos, execução de trabalhos especializados,
referente a regiões, zonas, estruturas, exploração e conservação de recursos naturais, bem como supervisão, planejamento e estudos referentes à construção, elaboração de normas e fiscalização de obras. 2. Atuar no controle urbano do município mediante a realização de análise de projetos, licenciamento e ações fiscalizadoras, à luz da legislação vigente. 3. Elaborar, atualizar, analisar, acompanhar e fiscalizar projetos arquitetônicos e ou obras de construção civil, de reformas, restauros de unidade de interesse e preservação, áreas de lazer, paisagismos e projetos urbanísticos de loteamentos, parcelamento do solo, projetos complementares e outros tendo em vista a legislação vigente, em meio digital e ou físico. Adequar os projetos, se necessário, para a implantação de obras, realizar vistorias técnicas em áreas, terrenos e imóveis para implantação de parques e praças, verificando as características físicas, topográficas e arquitetônicas, realizar vistorias técnicas em terrenos, áreas e loteamentos, bem como em obras de edificação, verificando as características físicas, topográficas, arquitetônicas e sua interferência na paisagem urbana. Realizar vistorias técnicas em edificações e obras, verificando quanto aos aspectos arquitetônicos, objetivando a garantia da segurança da população. Vistoriar e fiscalizar as condições das edificações, no que se refere à proteção acústica. Vistoriar e fiscalizar a implantação de aterros, verificando as dimensões e limites de área. Vistoriar e analisar e aprovar projetos para atividades com armazenagem de combustíveis. Emitir pareceres técnicos quanto à viabilidade de implantação de projetos. Executar e supervisionar serviços prestados pela administração direta e contratada da execução de obras de construção, ampliação, reparação e manutenção subsidiadas ou patrocinadas pela administração municipal, realizar vistorias técnicas, analisar, emitir pareceres, autos de embargos, notificações, autos de infração e demais procedimentos aplicando a legislação vigente, realizar levantamento fotográfico de áreas e ou edificações, objeto de estudo, analisar e interpretar fotografias aéreas, pesquisar e propor métodos de construção e materiais visando a obtenção de soluções funcionais, econômicas e estéticas, organizar, supervisionar e elaborar pesquisas de novos padrões de equipamentos para a área de lazer, organizar, supervisionar e elaborar pesquisas de dados patrimoniais, diretrizes urbanísticas e ambientais necessárias à elaboração de projetos, desempenhar atividade de planejamento, supervisão e elaboração de projetos relacionados à gestão ambiental urbana, coordenar, planejar, supervisionar e atualizar o cadastro e arquivamento dos projetos envolvidos, elaborar e atualizar banco de dados de áreas de lazer e outros, analisar consultas para instalação de atividades comerciais e residenciais, quanto aos aspectos urbanísticos e quanto à adequação à legislação vigente em meio digital ou físico, instruir tecnicamente processos administrativos e ou expedientes externos relacionados à legislação urbana, a projetos de áreas de lazer, paisagismos, unidades de interesse e preservação histórica e de obras em geral, elaborando pareceres técnicos quando necessário, atender ao público em geral e aos profissionais atuantes na área de desenvolvimento de projetos arquitetônicos, de paisagismos e construção civil com base na legislação vigente, desempenhar atividades de coordenação, análise e elaboração dos pareceres técnicos, participar de projetos, estudos e pareceres com atividades de avaliação de impacto, monitoramento, recuperação de passivos ambientais em equipes multiprofissionais, atuar como assistente técnico dos processos judiciais que envolvam o município, proferir palestras, treinamentos e debates, bem como ministrar cursos nas áreas de abrangência, participar de comissões, grupos de trabalhos e delegações em áreas estratégicas de interesse do município, operação do sistema eletrônico disponível para emissão de documentos e inserção de dados, auxiliar na prestação de contas de obras e serviços de engenharia, emitir ordens para execução de serviços,
acompanhar a evolução do mercado imobiliário do município através de pesquisa de imóveis ofertadas, formando um banco de dados permanente, manter e operacionar o cadastro técnico imobiliário do município, proceder às vistorias in loco para apuração de características gerais dos imóveis localizados no município para fins de avaliação, reavaliação e informações de processos administrativos e judiciais, fazer avaliações imobiliárias para lançamento de IPTU, ITBI e concessão de acréscimo potencial construtivo, solo criado. Avaliar imóveis públicos ou áreas de interesse do município para a determinação de seus valores locatícios e sua revisão, bem como para fins de desapropriação, aquisição, venda, permuta, doação, atualização patrimonial e hipoteca, para aprovação de loteamentos e concessão do direito real de uso. Analisar loteamentos e determinar áreas a serem entregas sob forma de caução ao município. Vistoriar as condições de saneamento dos estabelecimentos onde haja interesse em saúde pública, emitindo pareceres. Elaborar, emitir e liberar alvarás para a construção de obras em vias públicas, bem como fiscalizar e efetuar cadastro dessas obras, executadas tanto pelo município como pelas concessionárias dos serviços públicos. Executar, fiscalizar, medir e aceitar serviços e obras de paisagismo, compreendendo a recuperação de calçadas danificadas, a implantação de calçadas alternativas, convencionais e ciclovias, serviços de roçada em vias públicas, bem como limpeza e roçada de terrenos baldios no município. Acompanhamento e fiscalização de obras do município, controlar, fiscalizar, medir e aceitar as obras e serviços de execução e manutenção pelo contratado, supervisionar, planejar, acompanhar e fiscalizar obras realizadas com equipes próprias, de acordo com projetos, especificações e normas técnicas, desempenhar atividades de planejamento, supervisão e elaboração de projetos relacionados à gestão ambiental urbana, a avaliar a documentação dos imóveis, verificando a validade e adequação às exigências estabelecidas na legislação, executar trabalhos de perícia e avaliação em obras de engenharia e loteamentos, elaborando relatórios de acompanhamento, realizar levantamentos e medições básicas para a elaboração de estudos preliminares, elaborar projetos básicos e executivos das obras e serviços de engenharia, com especificações técnicas, quantitativas e de custos, desenvolver maquetes eletrônicas para divulgação institucional, bem como realizar o cumprimento do cronograma estabelecido e orientar na execução das obras, executar outras atividades e serviços segundo as especialidades pertinentes à profissão e determinações do superior hierárquico. Parágrafo 1º. São requisitos, prerrogativas, deveres e informações da carreira. 1. Escolaridade mínima. Ensino superior completo em arquitetura e urbanismo, com respectivo registro ativo e regular no órgão fiscalizador de classe. 2. Carga horária 40 horas semanais. 3. Lotação. Órgãos pertinentes da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo. 4. Quantidade de cargos. 2. Quinto, vencimento inicial, R$ 6.121. Parágrafo 2º. Pode ser condição de trabalho o atendimento ao público, o uso de uniforme ou crachá e o uso de EPI. E 4, possuir habilitação para condução de veículo automotor na categoria B. Artigo 19. São atribuições do assistente social, código AS. Elaborar, executar, avaliar projetos de natureza social, envolvendo grupos, comunidades, associações e organizações populares, estabelecendo ações integradas quanto ao atendimento da realidade social. Desenvolver ações integradas com outros órgãos, auxiliar no recolhimento e distribuição de doações a entidades carentes, atuar nos postos de saúde, colaborando no tratamento de doenças orgânicas e psicossomáticas, atuando na remoção dos fatores psicossociais e econômicos que interferem no tratamento para facilitar a recuperação da saúde, realizar ou orientar estudos e pesquisas no campo da assistência social,
preparar programas de trabalho referente ao serviço social, supervisionar o trabalho dos auxiliares de serviço social, realizar e interpretar pesquisas sociais, orientar e coordenar os trabalhos nos casos da reabilitação profissional, encaminhar pacientes a dispensários e hospitais, acompanhando o tratamento e sua recuperação, bem como assistindo aos familiares, planejar e promover inquéritos sobre a situação social em escolas e de suas famílias, fazer triagem nos casos apresentados para estudo ou encaminhamento, estudar os antecedentes da família, participar de seminários para estudos e diagnóstico dos casos e orientar os pais, em grupos e individualmente, sobre o tratamento adequado, orientar nas seleções socioeconômicas para a concessão de bolsas de estudo e outros auxílios do município, analisar pedidos de serviços de assistência social à pessoa idosa, à criança e ao adolescente, à pessoa com deficiência, entre outros, fazer levantamentos socioeconômicos com vistas ao planejamento habitual das comunidades, pesquisar problemas relacionados com a biometria médica, planejar modelos e formulários e supervisionar a organização de fichários e registros de casos investigados, realizar acompanhamentos para auxílio INSS, atuar nos programas do governo federal e executar outras atividades e serviços segundo as especialidades pertinentes à profissão e determinações superior e hierárquico. Parágrafo 1º. São requisitos, prerrogativas, deveres e informações da carreira. 1. Escolaridade mínima, ensino superior completo, serviço social ou nomenclatura correlata e registro ativo e regular no órgão fiscalizador de classe. 2. Carga horária, 30 horas semanais. 3. Lotação nos órgãos pertinentes às secretarias das seguintes secretarias municipais, possibilitando o atendimento concomitante: A. Da Família e Evolução Social, B. Da Saúde, C. Da Educação e Cultura. 4. Quantidade de cargos, 6. 5º, vencimento inicial, R$ 4.890. Parágrafo 2º. Pode ser condição de trabalho: 1. O atendimento ao público. 2. O uso de uniforme ou crachá. 3. Possuir habilitação para condução de veículo automotor da categoria B. Cladir, dá sequência no artigo 20, se possível. Artigo 20. São atribuições do auditor fiscal da Receita Municipal, Código AU. Primeiro, constituir mediante lançamento o crédito tributário. Elaborar e proferir decisões ou delas participar em processo administrativo fiscal, bem como em processo de consulta, restituição ou compensação de tributos e de reconhecimento de benefícios fiscais, ressalvadas as competências da PGM. Executar procedimentos de fiscalização, praticando os atos definidos na legislação específica, inclusive os relacionados com o controle de transporte e da circulação de bens e mercadorias de prestação de serviços, da circulação e a apreensão de bens e mercadorias, livros, documentos, materiais, equipamentos e assemelhados. Examinar a contabilidade, as informações fiscais e as declarações de renda, entre outros, da sociedade empresariais, empresários, órgãos, entidades, fundos e demais contribuintes que não se lhes aplicando as restrições previstas nos artigos 1190 a 1192 do Código Civil e observando o disposto no artigo 1193 do mesmo diploma legal, incluindo a solicitação de compartilhamento de dados bancários e financeiros, de acordo com a lei. Proceder à orientação do sujeito passivo do tocante à interpretação da legislação tributária. Prestar informações no âmbito do processo administrativo fiscal, supervisionar as demais atividades de orientação ao contribuinte, executar procedimentos fiscais, participando de pesquisas e investigações fiscais junto a estabelecimentos e atividades econômicas formais e informais existentes ou praticadas no âmbito municipal.
participar de programas de incentivo à emissão de notas fiscais, proceder a estudos socioeconômicos para análise de capacidade contributivas, realizando pesquisas no mercado imobiliário, propor alterações, modificações e revisões de lançamentos referentes aos tributos municipais, realizar diligências para averiguação da existência de estrutura operacional de atividades econômicas dentro ou fora do município, efetuar vistorias para a apuração de características gerais e utilização dos imóveis localizados no município para fins de fiscalização e de informação em processos administrativos e judiciais, participar da elaboração, alteração, revisão, consolidação e codificação da legislação tributária municipal, assessorar tecnicamente na área tributária da Sociedade Municipal da Fazenda e demais secretarias do município, assessorar e recomendar planos e ações de política tributária, definir mecanismos de acompanhamento e controle tributário, atender ao Ministério Público, a PGM, a CGM e demais órgãos públicos no que tange a informações e procedimentos fiscais, elaborar projetos tributários, estatísticas, mapas gráficos, cronogramas, planilhas e outros instrumentos de apoio gerencial, atuar de forma integrada com outros órgãos do município de Capanema, demais municípios, estados e União, supervisionar as atividades de orientação aos contribuintes dos tributos do município, analisar e prestar informações em processo de pagamentos e fornecedores contratados pelo município de Capanema sob o aspecto tributário, orientar a execução de procedimentos relativos à dação em pagamento de débitos tributários de interesse do município, efetuar programação de fiscalização das empresas de grande, médio e pequeno porte, incluindo as microempresas, analisar pedidos de parcelamento de débitos já inscritos e encaminhá-los à autoridade competente para a respectiva deliberação, bem como emitir as respectivas guias de recolhimento, manter e operacionalizar o sistema de cadastro técnico da Secretaria Municipal de Fazenda e do Departamento da Receita Municipal, desempenhar atividade de análise e elaboração de pareceres técnicos, participar de projetos de estudos e pareceres com equipes multidisciplinares com atividades de avaliação e elaboração dos planos e programas, auxiliar no treinamento, capacitação e orientação dos servidores públicos da população acerca de tributos, participar de comissões, grupos de trabalhos e delegações em áreas estratégicas do interesse do município, fiscalizar o cumprimento da legislação tributária, efetuar investigações em documentos para certificar-se do correto recolhimento dos tributos municipais, efetuar cálculos e operar sistemas de cálculos de tributos, realizar a fiscalização, o levantamento, o lançamento e a arrecadação de tributos, expedir autos de infração e demais documentos de fiscalização previstos na legislação tributária, no Código de Posturas e no Código de Obras do município, aplicar as penalidades previstas na legislação, realizar estudos objetivando o acompanhamento, controle e a avaliação da receita, bem como o desenvolvimento de técnicas de aperfeiçoamento da fiscalização de arrecadação. Proceder às diligências necessárias para o correto lançamento e cobrança dos tributos municipais. Proceder à abertura de processo administrativo fiscal, à realização de levantamento fiscal, diligências fiscalizadorias e investigatórias e lançamento de crédito tributário de ofício, independentemente de prévia autorização do superior hierárquico. Executar todas as outras atividades e serviços segundo as especialidades pertinentes à profissão e determinação do superior hierárquico. Parágrafo 1º. São requisitos, prerrogativas e deveres e informações da carreira. Primeiro, escolaridade mínima, ensino superior completo em Direito, Administração, Ciências Econômicas, Ciências Contábeis ou nomenclaturas correlatas. Segundo, carga horária, 40 horas semanais. Terceiro, lotação, órgão pertinente da Secretaria Municipal da Fazenda Pública. Quarto, quantidade de cargos, 2. Quinto, vencimento inicial, R$ 8.050.
Parágrafo 2º. Pode ser condição de trabalho: primeiro, uso de uniforme ou crachá, possuir habilitação para condução de veículo automotor na categoria B. Artigo 21. São Tá atribuídos... bom, Cladir, eu acho que tá bom, né? Já estamos aí praticamente uma hora de leitura, né? Falta uns minutinhos. Mas nós vamos passar esse outro artigo, um artigo um pouco mais extenso, né? Chama para segunda-feira esse artigo 21 aí. Pode ser assim? Pode. 22? Pode. Uhum. Deixa eu ver aqui. 21. Ordem do dia, presidente. Artigo 21, Dirceu. É o artigo 21, na verdade. Na página 22. Página 22. Página 22, né? Eu quero aqui... A Darlene esqueceu de fazer uma indicação do Jean, né? Quero agradecer também o trabalho que a Darlene tem prestado dentro dessa Casa de Leis. E ela tirou 10 dias de férias e acabou não fazendo a indicação do Jean Bernardin e pediu para mim fazer verbal, então essa indicação que foi esquecido, né, pela Preta. Então o Jean vai ter a palavra e depois o Brizola está escrito. Eu queria falar um pouquinho da questão da minha viagem a Brasília, mas eu vou deixar para o Brizola hoje, que é mais velhinho, né? Na outra semana. E na outra semana eu vou colocar. Então o Jean está com a palavra para fazer a indicação que a Preta acabou esquecendo. Obrigado, senhor presidente. Boa noite, colegas vereadores, ao público que nos assiste nas redes sociais. Eu tinha feito, na verdade, um requerimento, senhor presidente, não é uma indicação, mas a nossa secretária, né, sempre também atarefada, acabou passando em branco, né? Então, sempre muito prestativa. Eu pedi a palavra e queria fazer esse requerimento de forma verbal hoje. Senhor presidente, eu queria, na verdade, pedir no requerimento, né, ao executivo que mande um relatório para essa Casa de Leis, né, no prazo regimentar, de quanto foi gasto por mês nos últimos 18 meses, aí, vamos colocar 1 ano e meio, na clínica WI Vida Med. Tá? Queria que fosse respondido por item, né? A quantidade de consultas e quais são os especialistas e os valores gastos, e a quantidade de exames e quais os exames e os valores gastos. Justificando, senhor presidente, a gente teve audiência pública com o nosso contador, né, na segunda-feira passada, e eu fiquei bem preocupado aí que o município aí tem gastado aí no segundo quadrimestre aí 32% da arrecadação na área de saúde, né? A gente sempre fala que é investimento, né? Mas em 8 meses aí foi gastado mais de 20 milhões de reais, né? Então, como fiscalizador aí nessa Casa de Leis, fiscalizador dos atos do Executivo, eu queria ter essa resposta aí no prazo regimentar, que pudessem nos enviar para a gente poder analisar aí esses gastos, senhor presidente. E queria também aproveitar, senhor presidente, a oportunidade, já que eu estou com a palavra, eu queria, se o senhor me permite, eu queria ler o requerimento do colega vereador Dirceu Alquieri aqui, que protocolou na semana passada, mas não foi colocado em pauta. Eu queria que o senhor, como presidente, aí, analisasse aí, quem sabe, conversasse com os demais colegas aí, e seria uma boa, acho que, colocar em votação aí nessa Casa de Leis. O requerimento número 19, 2023, protocolado semana passada pelo colega vereador Dirceu Alquieri, o qual solicita à mesa executiva a retirada de pauta e tramitação nesta Casa Legislativa do projeto de lei complementar 5 e 6 de 2023, de autoria do Poder Executivo. Vou ler só o primeiro parágrafo aqui, que está bem específico, senhor presidente. O vereador abaixo assinado na forma regimental, em razão do pedido verbal na sessão ordinária, dia 25, depois ouvido o plenário, requer à mesa executiva, em especial o senhor presidente desta Casa, que seja retirada de tramitação desta Casa os projetos 5 e o 6, né, tendo em vista aí, em atendimento às recomendações da ANSOP, as ações de gestão para as prefeituras municipais do Sudoeste do Paraná em prol do reequilíbrio fiscal. Em anexo aqui do requerimento do colega,
diante da crise nos setores da economia nacional e considerando que o cenário evidencia o risco iminente de déficit nas contas públicas municipais, gerando estado de alerta e a necessidade de adoção de medidas preventivas, respeitando a Lei Complementar de Responsabilidade Fiscal. Justifica-se essa iniciativa, pois, diante de todas as recomendações apontadas pelo órgão de assessoramento de todos os municípios da região sudoeste, a ANSOP, não podemos ficar inertes a esses apontamentos e aceitar projetos de reestrutura administrativa, aumento e criação de novos cargos e salários, que irão gerar mais gastos aos cofres públicos municipais, sendo estas as duas primeiras e principais recomendações citadas por essa associação, a ANSOP. Então, queria me solidarizar ao requerimento protocolado pelo colega Dirceu aí, dizer que eu sou a favor também, e o senhor como presidente, quem sabe, conversar com a mesa aí, eu acho que, né, tendo em vista também o balanço aí que o município, o Cleomar, nosso contador, apresentou para nós, aí a gente fica bastante preocupado, né? Sendo que o município tinha um saldo financeiro aí bem gordo na conta, aí, quase 8 milhões de reais aí, início do ano, e hoje ele trouxe aqui para nós, a gente tem um saldo financeiro disponível em 31 de agosto de 29 mil reais. Então, o município do Porto de Capanema, eu acho que a gente tem que ficar em alerta, né? Então, essa reforma administrativa que a gente está lendo aqui, senhor presidente, eu acho que agora não é o momento, né? Tendo em vista as recomendações da própria ANSOP. Então, esse é meu requerimento verbal que fiz, e o segundo é mais como informe e pedido aí para o senhor presidente, que converse com a mesa aí, com os demais vereadores, porque eu acho bem persistente aí o pedido do nobre vereador. Devolvo a palavra, senhor presidente. Obrigado, Jean. Estamos com dificuldade que a Darlene não está. Vamos ver se o Paulo nós conseguimos de passar esse pedido verbal aí de repente para a Secretaria da Saúde, né? Que seria o Jonas. Provavelmente que nem quando se faz um pedido verbal, a secretária relata isso e pede a documentação. Então, agora 10 dias ela vai estar afastada, né? Ela está de férias, de repente vai diminuir um pouco esse período, né? Porque o Paulo vai se sobrecarregar, ter que cuidar das nossas agendas, de todas as indicações dessa Casa de Lei. Eu pediria ao senhor se dava para a gente esperar a volta da Darlene. Posso fazer, senhor presidente, se o senhor me permite, eu trago pronto. Se o senhor tiver essa disponibilidade, faz o favor que daí a gente pode encaminhar o protocolo aqui, né, com o Paulo, e nós encaminhamos então ao secretário da Saúde. Dessa forma fica mais prático, né, vereador Elmar, Brizola, Olinda, Dirceu e Cladir. Pode ser assim? O vereador Brizola então está inscrito, vai usar a palavra, está com a palavra o vereador Brizola. Senhor presidente, senhores vereadores e nobre vereadora, servidor da casa, hoje para mim, senhor presidente e senhores vereadores, é um dia, todo dia é importante para a gente e para a minha família. Que ontem o senhor também acompanharam, nós tivemos a eleição do Conselho Titular de Capanema, na nossa comarca, no nosso querido município, teve no Brasil inteiro, e eu, várias eleições, ajudei os conselheiros, e nunca tive alguém da minha família que foi candidato até hoje, desde que nasceu o Conselho Titular em Capanema. E agora, poucos dias atrás, uma da minha família, que me orgulho, né, se resolveu ser candidato ao conselho. Daí eu falei, filha, minha sobrinha, daí eu falei, se tu tem coragem, o cargo é desafiador, mas todo cargo público tem que ter a primeira vez e tem que ter coragem para enfrentar. Diz, eu tenho, tio, coragem que tu faz, tu sabe fazer uma campanha, que tu vai ter que visitar muitas famílias para convencer. A importância do conselho é muito importante, só que a campanha é uma campanha dura. O senhor sabe disso aí, vereadores, senhoras vereadoras, que é uma campanha dura. Daí ela falou, mas vou fazer uma campanha, vou gastar o pneu da moto rodando e vou gastar os chinelos e sapato caminhando. Até o dirizado aí, então eu quero ver, filha. E ela trabalhou mesmo bastante. E quero dizer
em nome da minha família Brizola, e da mãe dela, que é a Aguiar Brizola, Daiane Aguiar Brizola, nós ficamos muito felizes, senhor presidente, por uma candidatura que nasceu há poucos dias, nunca se envolveu em política, a menina só ajudou, eu votava sempre o tio dela, né? E ficou em terceiro lugar na votação. Uma votação muito boa, então nós ficamos muito contentes com isso, a gente não pode deixar de colocar. E quero dizer a todos os capanemenses que votaram na minha sobrinha, eu fiquei muito feliz e pode ter certeza que ela está começando a fazer um bom trabalho. E aqueles que não votaram, capanemenses também, o nosso respeito, o nosso carinho, e ela vai ser uma conselheira do município de Capanema, igual o tio dela aqui na Câmara, é o vereador do município e do povo de Capanema. Então nós ficamos muito felizes. E a família, o pai e a mãe dela ajudaram muito ela. A minha família também, todos os parentes dela ajudaram muito a Daiane, que ela até quando ela se candidatou, teve gente que brincava com o Brizola. Brizola, vou brincar com o senhor, mas sua sobrinha, muitos capanemenses, metade não conhece ela quase. Eu falei, mas vocês vão, durante a campanha vocês vão conhecer. E tem muita gente que vai votar nela e vai defender o nome dela. Então, para nós, senhor presidente, é um motivo de muita alegria para mim como tio da sangue dela, né? E amigo, né? Ela trabalha aqui na loja, na Casa Mais, em Capanema, mas não faz muito tempo que ela trabalha, que veio para a cidade trabalhar, se formou pouco tempo, boa de estudo, muito boa de prosa, muito amiga, óbvia as pessoas, não é de falar muito, não puxou pelo tio assim de falar tanto, mas ela puxou pelo tio de ouvir as pessoas e a educação que teve. Então, a todos os capanemenses, e os senhores vereadores também que acompanharam, a nova vereadora, e nossos pessoal que estão ouvindo nós para redes sociais, nosso carinho, nosso respeito em nome do vereador Brizola, quer dizer que eu fiquei muito contente com isso, e a minha família também, e a conselheira também. Aquela candidata que nasceu para competir, hoje ficou em terceiro lugar no nosso município com votação. Então dá para ver, conselho é muito importante, tem que ter, e dá para ver que a minha sobrinha tem futuro. Eu fico muito contente com isso. A todos os capanemenses e a todos os conselheiros que se elegeram, companheiro dela, o nosso respeito, o nosso carinho, os 5 que vão trabalhar junto, e aqueles que tiveram a coragem e a grandeza, que nós temos que elogiar a pessoa que tem coragem para ser candidato ao conselho titular, senhor presidente. Tem que ter uma coragem, porque é um cargo meio difícil, e tem que ter, tem que existir, é preciso. Cargo importante para a comunidade, para a sociedade, que tiveram essa coragem. Aqueles que não se elegeram, também nosso respeito, nosso carinho do vereador Brizola, a todos, esse quadro que foram candidatos. Em nome de Deus e da minha família, eu quero dizer assim, obrigado, meu Deus, pela saúde da gente e por morar num município tão importante e ter um povo tão querido, que a nossa região lá abraçou minha sobrinha e votou em peso nela para ser representante no conselho daquela comunidade e aquela sociedade. Obrigado, senhor presidente, eu devolvo a palavra. Com certeza, a questão toda que é eleição, são eleições desafiadoras, né? Certamente, tivemos 5 aí que foram eleitos, 14 que concorreram, né? Uns ficaram suplentes, e a vontade da população está aí, né? Que faça um bom trabalho ao município de Capanema. Passando para a ordem do dia, passo então ao vereador Delmar prosseguir com a matéria. Segunda discussão do projeto de lei ordinária número 27/2023, Poder Executivo, ementa, extingue parte da Rua Maranhão, autoriza a desafetação e a alienação da área desafetada e dá outras providências. Coloco em segunda discussão e votação o projeto 27/2023. O vereador Dirceu pediu a palavra, vai se manifestar, está com a palavra, vereador. Senhor presidente e nobres colegas, esse projeto já foi discutido, né? Na discussão falou-se bastante sobre ele, mas eu só quero mais uma vez reforçar. Eu sou a favor do projeto, é necessário, que quem sabe daí consegue se fazer o calçamento naquele local lá que a população está pedindo já faz muito tempo. Mas também gostaria, como eu tenho oportunidade, que resolvesse a questão aí no Santos Pedito, aonde quando foi dividido a chácara, se vendeu ou se mediu junto com a rua, né?
Então, eu gostaria que tomasse também uma certa providência em relação a isso. E que também o nosso município tenha uma clareza e uma visão melhor e que procurem tomar uma atitude que venha de encontro com a população. Eu estou falando desse loteamento que tem que ser resolvido. Estou vendo ultimamente um cabo de guerra de um lado, uma empresa de outro lado, o nosso município. Eu acho que quando se envolve as pessoas que estão precisando de água, de luz, de ter o seu documento na mão para poder fazer um financiamento para melhorar, eu acho que as divergências elas têm que ser diluídas e trabalhar em prol dessas pessoas, como lá do Padre Roque, como do Santos Pedito, como Baumgartner, como lá dos Cavalheiros. Eu acho que, em primeiro lugar, a população, o bem-estar da população. Então, eu acho que deveria ter esse pensamento. Não sei se há essa possibilidade de, através de nós, fazer um documento pedindo para que a administração sente, porque eu vejo uma dificuldade muito grande de começar tudo de novo para resolver essa questão. Então, eu acho que mais que na hora de tomar uma atitude e resolver esses loteamentos que estão irregulares. Devolvo a palavra. Segue a palavra aberta. Está em discussão. O vereador Olinda pediu a palavra, vai se manifestar. O vereador Olinda está com a palavra. Obrigada, senhor presidente. A respeito, né, da resolução desses problemas, a semana passada teve, né, a gente foi convidado para uma reunião com a antiga empresa, né, que estava fazendo a documentação desse loteamento. E na anterior a gente viu o cabo de guerra, né, que foi entre a empresa e a administração pública. Ficou até muito chato assim, a gente participando da reunião, porque a gente não podia tomar atitude também e partido naquele momento, e os moradores saíram sem entender o que estava acontecendo, de quem era a razão. E praticamente terminou meio em bate-boca, né? E a reunião terminou sem ser definida. Agora, a empresa solicitou uma outra reunião com os moradores de lá, semana passada, convidou a gente para participar. E daí, nessa reunião, foi decidido pelos moradores que eles continuarão com a empresa antiga, porque a empresa diz que ela não tem contrato nenhum com a administração pública. Se a administração pública está fazendo um contrato com outra empresa para começar tudo de novo, a documentação desses terrenos, a população não vai aceitar, porque o contrato feito pela empresa foi com os proprietários e não com a administração pública. Eles, inclusive, pediram para que os vereadores se pronunciassem, né, nessa reunião, qual é a opinião, eles estão a favor ou estão contra, e que sugestão os vereadores dariam, que sugestões, né, os vereadores dariam para resolver esse problema. Então, como o tempo era bem pequeno, né, só o vereador Dirceu falou um pouquinho, o Edson também falou um pouquinho, e terminou a reunião dessa forma. Então, os moradores, pelo que a gente entendeu, eles vão continuar com essa empresa antiga. E a prefeitura resolveu que seria contratada uma outra. Estamos sem entender de novo. Obrigada, presidente. Devolvo a palavra. Segue a palavra aberta. É uma situação ruim, né? Tentamos trazer executivo e empresa junto com os moradores para nós entender um pouco o processo, né? Dentro desse cabo de guerra, se ir para a justiça, se depender da assinatura do executivo, vão padecer, né? Se ir para a justiça, a empresa quanto a prefeitura. Então, é uma situação bem ruim, né? Não é confortável, mas esperamos que o pessoal tenha o bom senso de resolver os problemas. Nós, quanto vereador, não temos poder de decisão para decidir, né? Tanto é que nós tentamos articular
uma reunião para entender também, junto com os moradores, o que estava acontecendo. A empresa culpa o município culpava a empresa, e assim, então, um joga para lá, outro joga para cá, né? E nós também estávamos no meio desse jogo, né? Então, pelo menos, eu acho que deu. Não deu bom? Não. Foi ruim? Foi. Mas pelo menos nós temos claro o que está acontecendo. Até aqui nós não tinha. Eu, como presidente da casa, não tinha clareza do que estava acontecendo. Senhor presidente. Segue a palavra aberta. Vereador Brizola está com a palavra. Senhor presidente, senhores vereadores e nobre vereadora, pessoal que nos ouve pelas redes sociais, nosso respeito. Senhor presidente, a título de informação, teve uma reunião no gabinete, sexta à tarde, não quero dizer, me lembrar se foi quinta ou sexta à tarde. Eu vim na prefeitura para pegar uns documentos, e daí cheguei lá no gabinete, na secretaria, daí vi um pessoal do conjunto, do Padre Roque, e tinha gente aqui do outro conjunto aqui em cima também lá. Daí eu prosegui com eles. Mas tomei com pressa, mas por motivos nós vamos estar unidos aí com prefeitos, seus vereadores e vereadora. E acho que 5 pessoas, acho que dos três loteamentos, acho. E vai vir um representante fora dessa empresa, a nova empresa está aí. Eu pensei, mas vou ficar um pouco da reunião, eu participei um pouco da reunião. Dos moradores, dos interessados, e nós também, como Câmara e como vereador, nós também, como que não estamos interessados e temos um compromisso também de resolver? O mesmo compromisso que o governo também tem de querer resolver o problema, que já vem muito tempo se arrastando, né? Daí tinha uma reunião, acho que quase 2 horas, acho que, se não me engano, foi sexta de tarde no gabinete, e eu participei da reunião, né? Então ficou de voltar a prosear, e o cara aqui da nova empresa colocou tudo as pessoas que estavam ali, como que está, como que vai ser, como deve fazer. Então agora eu não posso ser para vocês que não tenho autorização para falar, de dizer que vão continuar com aquela que estava, ou vão com essa nova que está. Então, eu vi essa semana, parece que vai ter uma reunião com todas as pessoas daí, e vão colocar a proposta dessa nova empresa que veio. Isso eu participei no gabinete. Então, porque o senhor colocar e eu não colocar, participei da reunião, não fui convidado, deu uma causa, cheguei lá e participei da reunião. Então tem que colocar para os senhores também. Então o único que sabia era eu, porque cheguei lá, não era convidado, né, da reunião. Então deve ser agora a reunião, essa semana, a semana que vem, uma reunião grande de todo o conjunto, aquelas 5 pessoas que estavam lá do loteamento, vão passar para os outros ficar sabendo como é que está a situação. E nós também estamos preocupados com isso, como os senhores também estão. Obrigado, senhor presidente. Segue a palavra aberta. Senhor presidente, Dona Olinda vai se manifestar de novo. Pode se manifestar, Dona Olinda. Eu me preocupei agora quando o senhor falou de que se depender da assinatura da administração municipal, né, vai ser difícil o acerto. Eu acho que a gente, como vereador, deveria interferir nessa questão, se vai se tornar difícil esse acerto. Porque acho que os moradores não têm nada a ver com birra entre município, né, entre administração e empresa. Acho que os moradores são os mais prejudicados e os menos favorecidos, né, menos favorecidos, né, nessa questão. Acho que a administração ela teria que aceitar, desde que resolvesse, empresa A ou empresa B. Se resolver o problema da população, é o que interessa. Não interessa qual é a empresa que está resolvendo. Devolvo a palavra. Eu sei que não é permitido pelo regulamento, mas me concede um minutinho. Está com a palavra, Dirceu. Nessa reunião que nós tivemos aqui, eu fiz a pergunta para o João Brás, né? Eu fiz a pergunta, se a administração entregar a documentação necessária, vocês resolvem esse problema em quantos dias? E ele me disse, de 30 a 45 dias. Se isso é possível, eu não vejo por que não tentar. Depende entendeu? Do parecer do jurídico. Entendi. Assim, essas coisas que eu não entendo. Eu não posso. A grosso modo, eu diria assim. Então, eu estou andando pela rua, alguém me dá um tapa na cara e eu tenho que simplesmente aceitar. Eu vejo isso. Não estou defendendo a empresa e nem defendendo a administração. Eu acho que tem que ter um meio termo.
para resolver o problema. E sei também que a discussão que eu comecei aqui saiu do âmbito do projeto que nós estamos discutindo. Desculpa, vou a palavra. Não, mas faz parte, Dirceu, porque na verdade o assentamento Pode Rock, que está sendo discutido aqui, está dentro desse imbróglio também, né? Beleza? O vereador Delmar não quer se manifestar? Votação nominal. O Delmar então vai proceder com a votação nominal. Vereador Delmar, favorável. Vereador Cladir? Favorável. Dirceu? Favorável. Jean? Favorável. Vereadora Favorável. Olinda? Brizola? Favorável. Aprovado, então. Em segunda. Em segunda votação, o projeto 27. Isso, aprovado o projeto 27/2023 em segunda votação. Discussão e votação das indicações 82 e 83 da vereadora Olinda. Indica a realização de melhorias na casa mortuária e solicita serviços com cascalhamento em pequeno trecho da rua Antônio Nils, do bairro Santa Cruz. Discussão, a vereadora vai se manifestar, está com a palavra. Obrigado, senhor presidente, caros colegas. Eu vou falar primeiro da melhoria, né, do cascalho lá, para cascalhar, né, aquela rua lá. É um trabalho rápido, não tem praticamente custos. Acho que com 2 ou 3 caçambas de terra se resolve o problema dos moradores. É um encontro entre a Rua das Orquídeas, é a rua lá, na Rua das Orquídeas, ela não chega até o asfalto em cima, ela para. Ela para sem terminar de fazer a abertura da rua. A Rua Antônio Nils faz o mesmo processo. Vai daqui, das Casas Mânicas, continua até lá, né, no final. Quando chega próximo das Orquídeas, também interrompe o calçamento. Ficou aquela meia-lua, eles formaram a meia-lua para circular nesse trajeto. E nessa meia-lua, como é um terreno um pouco mais baixo, a água para toda ali. E faz muito barro, então as pessoas a pé não conseguem atravessar em dias de chuva. E eu fui depois, 4 dias depois que tinha parado de chover, eu fui lá verificar em loco e tinha barro, ainda tinha água parada na rua. Então, é um trabalho bem simples, bem rápido para ser resolvido. Além do inconveniente ainda de você passar de carro, embarrar tudo o seu carro, ter que lavar, mandar lavar o carro, né, por causa de não dá 30 metros de cascalho que precisa ser colocado. Então, eu peço, né, à administração que dê uma olhadinha, né, assim, antes que continue chovendo, para resolver o problema desses moradores. Porque quando eles viram à direita, para sair desse local, eles demoram mais para chegar no asfalto. Quando eles viram à esquerda, eles entram na Antônio Nils e já pegam o asfalto até aqui no centro. Então, vai facilitar muito, né, para eles esse cascalhamento. É um cascalho, só estão pedindo cascalho. Nem calçamento é. Tá bom? Quanto à Casa mortuária. A casa mortuária, eu vou te falar. Isso já é uma situação antiga, né? Todo mundo já pediu essa reforma, para rever, né, isso aí da casa mortuária, reforma, construção de outra, mais próximo ao cemitério, tudo. Mas o que eu constatei agora, nesses últimos dias, que deu muito calor aqui em Capanema, foi o quanto as pessoas que estão no velório sofrem, os religiosos que vão fazer as encomendações lá dos corpos, né, tudo, sem nenhum ventilador onde eles estão localizados. E onde a família fica, também não tem ventilador, porque o único ventilador que tem ali está quebrado. Tem 2 hélices só. E um ventiladorzinho muito pequenininho. Então, o que a gente pediu, né, na noite lá, a gente leva ventilador de casa para auxiliar, pede para quem tem ventilador também levar para refrescar o ambiente, porque é impossível ficar num local como ali tinha noites que tinha 2 velórios, né, com um calorão daqueles, a população que estava, né, as pessoas que estavam ali dentro dando apoio,
Meu Deus do céu, cada pouco saía um carregado por causa do calor, não aguentava lá dentro. Isso é triste, né? É triste para a gente pensar que você, num momento tão difícil assim da sua vida, você ainda está sufocado pelo calor, né? Mais isso que te ajuda ainda a sufocar. E eu peço assim, que não vai construir, mas dá uma olhada com carinho nessa casa mortuária, porque eu vou falar a verdade, ó, não sei para vocês, mas quando o Danilo faz um enterro, quando o Danilo faz um enterro ou no verão ou no inverno, que é muito frio, muito calor, a primeira coisa que ele faz é ligar para os vereadores para falar mal da casa mortuária e da administração pública que não toma, né, que não leva em consideração isso e que não conserta nunca, não resolve nunca esse problema, né? Então, esperamos que seja resolvido o mais rápido possível. Não é nada que dê muito trabalho, que dê muito gasto. Se colocar 3 ventiladores ali, do tamanho daqueles que estão lá, já melhora bastante o ambiente. Isso sem falar de ar-condicionado, né? Porque lá dentro, na verdade, eu acho que nem pode pôr ar-condicionado, até por causa de contaminação e outra coisa, que a circulação do ar nunca vai estar centrada, né? Por causa do forro que falta, né? Então, é difícil ar-condicionado. É ventilador mesmo que vai resolver o problema. Obrigada, presidente. Devolvo a palavra. Segue a palavra aberta. O vereador Delmar vai se manifestar nas duas indicações, 82 e 83 de 2023, da vereadora Olinda. Está com a palavra. Senhor presidente, nobres colegas, vereadora, autora, funcionários, parabenizá-la pela iniciativa. Até havia pedido para a Darlene para fazer a indicação de forro e climatização. Aqueles climatizadores com água, abaixa bastante a temperatura lá. Então, vou pedir para a vereadora para, se possível, assinar junto. Daí ela falou que tinha, eu falei, não, se já está pronto, assinado, não tem problema também. Lá precisa botar um forro e botar aqueles climatizador grande de água, 2, baixa bastante a temperatura, claro, consertar os ventiladores e tal, né? E já passou da hora de fazer, né? Eu acho que nós temos assim que cobrar, e até quando é muito quente ou quando é muito frio, nós temos as dificuldades. Se tiver só um foro, já ameniza no inverno um bom tanto. Agora, se nós tiver o foro e mais o climatizador, né? Ótimo. Ou, de repente, o ar-condicionado quente, frio para o verão, inverno, mas o climatizador, o maior problema ainda é o verão, né? E um foro lá não entra vento no inverno. Então, parabenizar a vereadora, pedir, se possível, para assinar junto, vereadora. Eu acho que é nessa linha aí que nós temos que dar mais uma cobrada, que faz tempo, e são vários vereadores que vêm pedindo e vêm pedindo. E a Casa Mortuária está aí desde o tempo do seu Egon Paulo Gramps. Vem vindo e não se foi feito nada, né? Nunca mais. Discussão, e assim, eu acho até, senhor presidente, nós poderíamos, e colegas vereadores, marcar uma reunião. Prefeito, secretário, eu acho que lá pertence à administração, as funerárias, os vereadores juntos, para bater no martelo, uma tecla de uma vez por todas. Por quê? Não é aquele investimento alto, né? Pode até, de repente, ter uma parceria das funerárias, pode fazer uma parceria público-privado, sei lá, mas que nós tenhamos, porque às vezes você vai em velórios fora. O vereador Dirceu, nós estivemos, né, vereador em Cascavel, faz tempo, e tinha ar-condicionado lá. Lembra, né, vereador? Então, eu assim, não entendo essa parte, se pode ou não, mas lá tinha, na época. Mas você não pode o ar-condicionado que tem o climatizador com água que baixa bem a temperatura. Então, parabenizá-la e devolvo a palavra à vereadora Olinda. Segue a palavra aberta. O vereador Dirceu se inscreveu, está com a palavra. Senhor presidente e nobres colegas, eu digo assim, ó, tem muitos pedidos, muitos mesmo. Eu, no meu entendimento, teve até uma tentativa de trocar o local da casa mortuária, que não foi possível. Parece que a sociedade ali, o São Cristóvão, se manifestou e não quis que trocasse. Eu digo à senhora e aos senhores, e àqueles que estão nos ouvindo, que
não é só a questão do frio, não é só a questão do calor. Quando um pastor, um padre, uma pessoa está fazendo uma reza, passa os caminhões, é desconfortável aquilo lá, é difícil. Quando foi construído, quem sabe seria um local apropriado. Hoje, qualquer pessoa, nós temos três situações. A questão do frio, eu sei de gente que saiu de lá com pneumonia, que passou a noite. E no verão é um calor insuportável, como já foi dito aqui. O que eu penso é o seguinte, nós temos que começar a pensar diferente. Por que nem o Delmar falou, em Cascavel tem ar-condicionado, é fechado, entendeu? Aqui em Capanema não pode. Uma das justificativas do pedido que eu fiz é que ar-condicionado não pode. Ah, não pode por quê? Quer dizer, aqui em Capanema não pode, mas lá em Cascavel, lá no Grande Centro, aí pode. Então, assim, tá difícil. Estou sabendo que parece-me que vai haver uma reforma. Eu só espero que essa reforma seja uma reforma que venha a contemplar essa situação toda, para que possa melhorar para as pessoas que estão lá velando os seus entes queridos. Porque do jeito que as coisas estão ali, ó, todo mundo pede, aqui já vem de muitos prefeitos e nada se faz. Infelizmente está assim. Então, gostaria mesmo que isso viesse a acontecer. Quanto ao cascalho, eu sou bastante crítico em relação a isso. Nós temos o secretário Adelar, e eu digo, tenho conversado com ele, Adelar, tu consegue fazer um serviço para mim assim? Estão me pedindo, não é para mim, estão me pedindo. O que você acha? Ele me diz, olha, em 15 dias, acho que nós vamos passar por lá e vamos fazer. E ele dá retorno, entendeu? Eu acho que de um secretário, a melhor coisa que tem é quando ele te dá retorno. Nós estamos falando de cascalho. Uma situação fácil de resolver. Não precisa licitação, não precisa nada. Vem do interior com cascalho, descarrega ali, depois vem com a máquina e faz o serviço, passa o rolo. Uma coisa simples, de levar diretamente ao secretário. Devolvo a palavra. Segue a palavra aberta, o vereador Brizola vai se pronunciar, está com a palavra. Depois o Jean vai se pronunciar. Senhor presidente, senhores vereadores e nobre vereadora, eu ouvindo a colocação da nobre vereadora, do nosso vereador Delmar e dos senhores vereadores, faz muito tempo que os vereadores e nós vemos cobrando a reforma da casa mortuária. É preciso, sim. Mas lembro, senhores, que uma vez tentaram mudar o local dela. Esse vereador aqui foi o que mais levantou as vozes e falou, não. Então reforme, primeiro faz outra para desmanchar ela, ou reforme essa ali. Porque depois que tira, você sabe como é que é a situação. Deu no que daí? Fiz até questão de respeito com São Cristóvão e com a comunidade. Fiz uma pesquisa. Fui em 20 ou 30 famílias de São Cristóvão, fiquei um dia inteiro visitando família ali, e pedindo o que achavam da casa mortuária. Trouxe para casa depois. Acho que deve fazer uns 10 anos atrás. Trouxe aqui para casa. Não, ninguém não, mas nem falar, vereador. Nós não aceitemos nunca, porque esse lote foi doado para uma família muito antiga, né? Não aceitemos. Daí a ideia não foi mudada e não foi reformada. Agora, eu acredito que vai ser reformada. Quero falar duas coisas, senhor presidente demais. Parabenizar, já que puxaram o secretário Adelar do trabalho dele, da equipe do Adelar. Muito bem comandada e está fazendo um excelente trabalho para o nosso querido Capanema. Agora, nós vereadores, quanto cobremos, meu presidente? Quantos o senhor cobraram? Eu, quantos anos lutando e defendendo o cemitério? Viu que nós agora está bem adiantado o serviço? Nós vamos comentar agora também, vamos parabenizar o governo e a equipe que estão fazendo trabalho no cemitério. Você viu que bonito? Eu estava essa semana aí na cidade, você é nossa família, amigo da gente, e aí próximo ao cemitério, eles falando, olha, ainda bem que está saindo essa reforma, viu? Que bonito, que era um cartão de chegada da cidade, muito feio. Então, parabenizar o governo que aconteceu, está acontecendo isso aí, que é tão importante. Espero que uma hora dessa, senhores vereadores, e na vereadora, deve acontecer na Casa Mortuária também a reforma, que é importante. Reformar que é preciso, a população merece. Mas vai acontecer, tenho certeza que vai acontecer. Obrigado, senhor presidente.
Segue a palavra aberta, o vereador Jean está inscrito, está com a palavra. Obrigado, senhor presidente. Primeiramente, parabenizar a vereadora e colega Olinda pela indicação da reforma da nossa casa mortuária. Eu também já fiz pedido lá, inclusive eu tive lá faz 1 ano e meio atrás, mais ou menos, fiz um vídeo lá porque me deparei com a situação que é inaceitável. Né? Tinha banco lá com uma perna só, pendurado. Fui lá, fiz um vídeo, publiquei nas redes sociais. Tiraram os bancos lá caindo, né? Mas a reforma tão esperada ainda não veio. Eu queria a vereadora pedir para assinar junto, né? Como também já fiz o pedido, como outros colegas já fizeram, e vem de anos, né? Todo mundo colocou, vem de anos, mas alguém precisa tomar uma atitude e falar, bater no peito e falar, vai ser comigo aqui, eu que vou fazer. Então, isso que a gente espera de uma administração. Não precisa nem comentar, todo mundo já comentou, questão do calor. Para quem está lá se despedindo, né, dando as condolências, o último adeus, né, é desumano. Né? E a questão do inverno, não tem o forro, então entra vento muito frio, fica bem complicado. Outra questão, a cozinha, os banheiros, né, quando for fazer reforma, tem que fazer já uma reforma geral, né? Muito antigo lá, a cozinha, o banheiro, inclusive as cadeiras são de madeira lá, tá na hora de sentar e falar, nós vamos dar uma atenção para quem vai lá, quem frequenta, dar último adeus, que seja um momento confortável. Então, eu queria parabenizar a vereadora Olinda pela indicação e pedir para assinar junto e que Deus queira que alguém, né, executivo, tome providência aí o quanto antes. E o muro do cemitério está saindo, né, Brizola? Também fiz o pedido lá. Vamos esperar que a reforma da casa mortuária saia. Obrigado, senhor presidente. Devolvo a palavra. Segue a palavra aberta. Não havendo mais manifestação, coloco a indicação 82 e 83 de 2023 da vereadora Olinda em votação. Quem tiver favorável, permaneça como está. Ao contrário, levante-se. Aprovado as 2 indicações da autora vereadora Olinda. Obrigada. Discussão e votação da indicação 85, vereador Dirceu. Ementa, solicita providência da regularização da rua Santa Catarina. No bairro Santos Pedito, o vereador Dirceu, o autor, vai se manifestar. Está com a palavra, vereador. Senhor presidente, nobres colegas, aos que nos assistem, eu sou um defensor daquilo que tem que ser defendido. Tem algumas situações que é triste, porque se os senhores foram na região aí do Santos Pedito, toda vez eles pedem, como é que fica isso aqui? Tem uns que já falaram assim, eu não peço mais, vou deixar assim. Mas eles não conseguem resolver, eles não conseguem fazer um financiamento para melhorar a sua casa. O fato de ter comentado antes, é interessante que lá na Rua Maranhão vai se fazer. E é um espaço, é uma quadra, é grande. E ali é pouca coisa que pode ser resolvido. E o difícil é que entra prefeito e sai prefeito e promete e as coisas não acontecem. Infelizmente, quando há um interesse público de algumas pessoas, e se essas pessoas são humildes, parece que as coisas não funcionam tão fácil como deve. Nós aprovamos o projeto aqui da Rua Maranhão, e eu espero que se faça. Quando há interesse para, de repente, de uma situação, eu pego sempre a Geraldo Filben, lá foi extinguido também. Foi fácil, foi resolvido, veio para a Câmara, resolveu, foi aprovado e está resolvido o problema. Mas, infelizmente, quando se trata de ajudar as pessoas, causa os empecilhos. E aí tem uma situação bem complicada lá nessa do Santos Pedito. Pelo que eu estou sabendo, eles compraram o terreno. Né? Como é que eles vão pagar de novo? Então que se faça um pagamento simbólico, pelo menos para resolver a questão daquela região lá. É assim, infelizmente, a gente às vezes fica até decepcionado porque as coisas não acontecem. Brizola, está ficando bom?
lá o muro. Está ficando bom. Mas deveria ser até mais alto aquele muro. Porque ainda nós estamos, quem vem de lá para cá, quem vai daqui para lá. Mas, antes que nada, tá bom. Devolvo a palavra. Segue a palavra aberta. Se alguém mais quiser se manifestar. Vereador Jean pediu a palavra, vai se pronunciar sobre a indicação 85/2023 do vereador Dirceu. Está com a palavra. Obrigado, senhor presidente. Só bem sucinto, parabenizar o colega pela indicação e pedir para assinar junto também e faço as minhas palavras. E só para encerrar, senhor presidente, queria aproveitar o momento aí, o nobre colega Brizola também parabenizou a questão, né, dos conselheiros. Queria deixar registrado aqui, deixar os parabéns para o pessoal aí que está desfilando aí, do pessoal do CTG Sentinela da Fronteira, onde foram lá no FEPART, lá em Toledo, esse fim de semana lá, e a piazada lá do Mirim conquistou dois troféus lá de primeiro lugar. Então, só deixar registrado aí que é uma tradição, né? Nosso município é tradicionalista, né? E minhas filhas também pertencem ao CTG, fazem a dança lá toda semana. Deixar registrado que a piazada lá merece e dar os parabéns aí para todos os envolvidos, né? Direção, professor e os alunos aí. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, Jean, de ter lembrado a questão da cultura, né, da tradição gaúcha em nosso município é muito forte, né? E quando a gente vê os tradicionalistas conseguindo levar os filhos no mesmo caminho, isso é louvável. Não havendo mais manifestação, coloco então a indicação 85 do vereador Dirceu em votação. Quem tiver favorável, permaneça como está. Ao contrário, levante-se. Aprovada a indicação 85 de 2023 do vereador Dirceu. Encaminhe as matérias contidas na pauta, lembrando da nossa sessão, quarta-feira às 6h15, né? Uma sessão extraordinária, para nós votar essa matéria para ação social. Agradeço a participação de todos, em especial os que nos acompanham dentro das redes sociais, e encerram, sim, a presente sessão, desejando uma boa semana a todas as nossas famílias e às famílias capanemenses. Um grande abraço. Obrigado, senhor presidente. Obrigada, presidente.